É claro que o Centro de Cuidado Humano não nasce com um prédio, ele nasce com uma visão. Uma visão que tem 34 anos, exatamente quando esta igreja surge. Nós estávamos aqui, era um grupo muito pequeno de pessoas, e nós recebemos e tivemos algumas experiências muito fortes envolvendo dependência química. É bom que se diga que o Centro de Cuidado Humano não trabalha só com o dependente ou com seus familiares, mas nós tivemos muitas experiências com dependentes, com traficantes. Tivemos pessoas aqui envolvidas no tráfico, tivemos pessoas que eram usuárias, famílias que foram altamente afetadas. Nós temos vários casos, desde o nascedouro da igreja, e que marcaram a vida da igreja. Mas a nossa visão sempre foi uma visão de cuidado humano. E quando você trabalha a ideia de cuidado, você trabalha em todos os segmentos do ser humano. O aspecto físico, psicológico e também espiritual. Bom, iniciei aqui em 2004, trazendo uma ideia que depois se chamou, para o pastor Wander, que se chamou Ministério de Aconselhamento Cristão, àquela época. E essa ideia começou com 6 profissionais, 6 psicólogos. Hoje, passado esse tempo todo, nós somos 25. Muitos anos depois, nós tivemos uma experiência com a propriedade que compramos, quando os donos dessa propriedade, ali havia uma empresa de cortinas, de residências e cortinas industriais, e também uma blindadora de automóveis. Um dia visitando aquele lugar, sonhamos, porque era estratégico, estava bem ao lado da propriedade da igreja. Eu disse, poxa, se pudéssemos adicionar à nossa propriedade este terreno, e especialmente este prédio, seria maravilhoso. E um dia, nós já estávamos orando por isso, o proprietário, que representava, na verdade, um grupo de empresários que eram donos da propriedade, esteve pela manhã na igreja, foi à sala do nosso administrador e jogou a chave na mesa dele, dizendo o seguinte, esse prédio é de vocês. Nós não tínhamos como comprar aquele prédio, é um prédio muito caro na Avenida das Américas, um terreno atrás, e fizemos uma negociação que levou muitos anos para ser totalmente concluída e concluímos recentemente. O prédio hoje é nosso, né? E nós louvamos a Deus porque ele foi a materialização de um sonho, de uma visão. A igreja continuou cuidando das pessoas, mas agora ela tinha uma sede, ela tinha um lugar, salas, auditório, ambulatório, aonde ela podia dar assistência de uma maneira mais efetiva a essas pessoas. E o Centro de Cuidado Humano está aí. Eu também me lembro que essa experiência do prédio me influenciou muito uma visão que eu tive nos Estados Unidos, na Willow Creek, quando o Bill Hybels fundou o seu Centro de Cuidado Humano. E claro, não podemos comparar porque a dimensão lá nos Estados Unidos é tudo muito maior, com muito mais dólar, muito mais dinheiro. Mas eu disse a Deus quando eu vi lá, Senhor, nós temos condições, nós podemos fazer algo na nossa realidade, na nossa proporção, para ajudar o ser humano. E depois nós começamos a orar, e a história que eu acabei de contar, começamos a clamar ao Senhor e o prédio veio. Curiosamente, o Centro de Cuidado Humano
e o Ministério Celebrando a Vida são dois ministérios que caminham em separado na Igreja do Recreio, mas estão sob a liderança dos mesmos pastores desde que começaram. Independente do momento em que eles foram criados, ambos começaram caminhando junto. E isso acaba gerando alguma confusão de ser ou não a mesma coisa. Mas os dois ministérios são distintos entre si e utilizam o mesmo programa de 12 passos. E o que isso significa? Primeiro eu tenho que olhar que o ser humano, ele é físico, emocional e espiritual. E dentro dessa visão, dessa tríade humana, a gente entende que é necessário ter um orientador para que essa pessoa possa reconhecer as suas falhas, os seus defeitos, mas que ela também precisa trabalhar essas questões emocionais para que se torne um ser humano melhor a cada dia. Também apreciar a necessidade de tratar do físico, de um comprometimento com a sua saúde alimentar, com atividades físicas, a prática de esportes. Bem como entendemos que o espiritual é o fundamental. Por isso, esse projeto é um projeto cristocêntrico, tem Cristo no centro de tudo. A igreja não está só para pregar o evangelho para as pessoas, mas ela também prega este evangelho cuidando. Ela prega tratando das mazelas emocionais, das questões familiares que levam essas pessoas à dependência química e, consequentemente, dos aspectos físicos, porque o ser humano é um ser integrado e ele está completamente uno nas suas áreas de realidade. Ele é físico, ele é emocional e ele é também espiritual. O paciente, quando chega no ambulatório de dependência química, buscando ajuda para começar o seu tratamento, o trâmite que ele percorre nesse processo é, primeiramente, marcar uma triagem junto à nossa administração e secretariado da igreja. A partir daí, pedimos que a família o acompanhe para que ele possa efetivamente ter um responsável que esteja com ele junto nesse processo de início de tratamento. Pois o início do processo de tratamento é muito difícil. A abstinência vem e esse paciente precisa estar acompanhado para que ele não recaia diariamente, dependendo do tipo de uso, ou até mesmo em usos mais intercalados semanalmente. Nós temos pacientes de outros estados e até de Portugal que já passaram por nós com o presencial e hoje fazem manutenção do seu tratamento na modalidade online. Então, para que essas pessoas consigam continuar sendo atendidas e outros tantos possam chegar do Brasil inteiro, a gente tem essa abertura para que também haja todo o ciclo de aprendizado na modalidade online. Nós atendemos 8.048 pessoas. Nós atendemos qualquer demanda emocional. E depois atendemos a cada paciente por 6 semanas. E ao longo dessas 6 semanas, a gente encaminha, como já foi dito, para outras áreas da própria igreja, porque é um tempo muito curto para um processo de psicoterapia propriamente dita. Mas o que é importante é que esse atendimento tem um caráter emergencial. Então, para qualquer pessoa que tem um problema de ordem emocional, pode nos procurar, porque nós não discriminamos religião, raça, credo, nada. Qualquer pessoa que venha para cá, nosso intuito é atender a pessoas para que a gente possa contribuir com ela. E nesse processo, eles vão construindo aqui no ambulatório um aprendizado. A gente costuma dizer que eles chegam com caixas de ferramentas vazias ou enferrujadas, ou até sem caixas de ferramentas. E aqui eles ganham uma caixa de ferramenta moderníssima de última geração, com vários braços de abertura.
Mas do que adianta uma caixa de ferramenta vazia, se ele não tem ferramenta alguma para que ele possa manusear no momento em que ele estiver com abstinência ou com fissura? No momento também em que ele sentir aquela dor emocional e ele não sabe como lidar. Então, nesse caso, nós vamos trabalhando com eles, no primeiro momento, uma atividade física, porque ele precisa cuidar do físico. Depois ele tem a ministração da palavra. Após a ministração da palavra, ele entra no ciclo de palestras. E aí vale ressaltar que na ministração da palavra nós respeitamos todas as crenças religiosas e não importa a crença do paciente para estar conosco, mas ele sabe que vai fazer parte de um programa em que Jesus é ministrado a eles, as boas novas do Evangelho. E nesse ciclo de palestras, ele tem todo um enfoque psicossocial, jurídico, terapêutico. E o que seria isso? Nós falamos sobre prevenções, nós falamos sobre RPD, nós falamos sobre recaída, sobre efeitos e estragos do uso de substâncias, nós falamos sobre danos, nós falamos sobre legislação, falamos sobre habilidades sociais e caminhamos com eles nesse processo de conhecimento. Após 2 momentos de palestras diferentes, nós entramos em um momento em que é trabalhado com eles os 12 passos, porque sim, usamos os mesmos passos já muito reconhecidos e sustentáveis de Narcóticos Anônimos e Alcoólicos Anônimos. Mas esses 12 passos que nós trabalhamos, que nasceu lá em 1930, sofreu uma alteração em Saddleback, na Califórnia, em 1992. E assim, a Igreja de Saddleback vem difundindo todo esse trabalho mundialmente, mostrando o quanto é possível cuidar dessa saúde física, emocional e espiritual com base nessa ferramenta dos 12 passos, muito mais próximo ao Evangelho. Esse é o modelo que usamos aqui no Centro de Cuidado Humano. Então, para falar da relevância do trabalho do Centro de Cuidado Humano, tem alguns dados que eu acho que são importantes. O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, ele apresenta um relatório anual que traz dados sobre o consumo de substâncias psicoativas e criminalidade em todo o mundo. Então, o relatório de 2021, ele traz a informação de que 275 milhões de pessoas fazem uso de drogas. E dessas pessoas, 36 milhões adoeceram com transtorno por uso de substâncias, que é uma condição para quem usa qualquer substância psicoativa. Sendo que o relatório de 2019 vai dizer que o número de pessoas adoecidas eram 35 milhões. Então, a gente percebe que em 2 anos teve um aumento de 1 milhão de pessoas adoecidas por conta do uso de drogas. Isso diz respeito a 500 mil de pessoas por ano. E dessa porcentagem adoecida, somente 1 em cada 7 pessoas recebe o tratamento adequado. Então, eu acho que esses números, eles apontam para a relevância do trabalho que é realizado no ambulatório de dependência química, mas lembrando que essa é apenas uma das frentes do Centro de Cuidado Humano, né? Então, tem muitas outras ações que são realizadas pelo CCH, que com a mesma relevância e importância social.